Olá a todos, bem-vindos então a este vídeo sobre modelos mistos. Esta é a terceira parte e última que vamos falar então de modelos mistos lineares generalizados. Portanto, vamos começar então com a ver as principais noções sobre modelos lineares generalizados. Portanto, esta aula eu vou fazer uma revisão dos modelos lineares generalizados e depois entrarei nos modelos mistos lineares generalizados. No final, haverá dois exemplos para nós vermos os resultados a aparecer. Portanto, relembro então que nas duas últimas aulas eu andei nos modelos mistos lineares, essencialmente de amostras independentes. Depois, na segunda aula, falámos de modelos mistos lineares para medidas repetidas. E agora vamos então ver para situações em que quando a variável dependente não tem distribuição normal. E, portanto, quando isso acontece, então estamos a falar de modelos lineares generalizados. Neste caso, então, modelos mistos generalizados. Modelos mistos lineares generalizados. Portanto, eu irei começar por uma breve explicação dos modelos lineares generalizados, que, para aplicar esta metodologia, vulgarmente designada por GLM, a família tem que ser uma família especial, tem que ser uma família de uma distribuição conhecida, que é a distribuição exponencial. Exemplos dessa distribuição exponencial temos a distribuição normal, a binomial, a Bernoulli, a Poisson, a Gama, e portanto, reparem, esta é uma família bastante grande de distribuições e portanto é uma teoria que se aplica a muitos casos práticos que nós temos que resolver. E portanto, recordar novamente que os modelos lineares que vimos até agora era a nossa variável dependente μ e y vai ser igual a uma média geral mais um erro, e esta média, peço desculpa, este é o valor da média, não é média geral, o valor da média vai ser dado então pelo produto da matriz de desenho X pelos nossos coeficientes a determinar. E portanto os modelos lineares generalizados são da fórmula, teremos que ter uma função link, que relaciona então o valor do parâmetro da distribuição, neste caso o parâmetro da média da distribuição, de uma forma genérica, que é dada pelo seu valor esperado, e portanto nós sabemos que vai ser igual, então, em uma notação matricial, ao produto desta matriz por este conjunto de vetores alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa n, não, alfa n não, mas alfa k, que é o número de variáveis independentes que nós temos que estimar. E portanto esta função G dá-se o nome de função link, que é a função que vai relacionar, entre aspas, o valor da variável dependente com o modelo de regressão linear que nós estamos a utilizar. Por isso é que se diz que é então modelos lineares generalizados ou modelos mistos lineares, porque a segunda parte, o coeficiente de maior ordem é sempre 1. Portanto estamos a falar de modelos lineares. Quando os coeficientes passam a ser de ordem 2 ou com expressões não lineares, então estaremos na parte não linear da regressão. Portanto, geralmente, então, a variável y, quando é quantitativa e tem uma distribuição normal, utiliza-se o método mínimos quadrados para encontrar os estimadores. Podia-se também utilizar o método de máxima verossimilhança e prova-se que estes dois métodos vão dar o mesmo resultado. No entanto, para outras distribuições, como a distribuição binomial, ou a Poisson, ou a Gama, nós temos que utilizar pelo menos o método de máxima verossimilhança, ou seja, nós temos que impor qual é a distribuição que está próxima dos dados, para então conseguir estimar os parâmetros do modelo. E portanto a fórmula geral dos modelos lineares generalizados pertence então à uma família exponencial, e qualquer família exponencial que nós iremos ver são casos particulares desta fórmula geral que eu estou aqui a assinalar. E portanto o θ é um parâmetro de localização, não necessariamente a média, mas muitas vezes vai ser o valor de μ, muitas vezes vai ser o valor de μ, e aquele φ é um parâmetro de dispersão, portanto, de localização de dispersão. E, portanto, esta função de modelos lineares analisados pode ser escrita à custa destes parâmetros que estão aqui, e, portanto, de certa maneira, prova-se, mas não vou fazer isso aqui,
prova-se então que para cada uma destas distribuições o valor do parâmetro de expressão é dado por esta coluna, o valor do beta, que depende do θ, vai ser dado então por esta expressão que está aqui, e finalmente este valor C, que geralmente é uma constante, é dado então por estas relações que estão aqui. Portanto, como vocês podem ver, como está dito, são as distribuições mais simples, a Bernoulli, a binomial, a Poisson com offset, que é muito usual acontecer, um offset T, que representa o tempo que está associado à variável, e finalmente temos a distribuição gaussiana ou a distribuição normal, como o único caso que nós temos aqui que tem dois parâmetros. Portanto, a binomial também tem dois parâmetros, tem NP, e a gaussiana tem dois parâmetros, que é o μ e sigma quadrado. As outras distribuições, as Bernoulli e Poisson, só têm um parâmetro cada uma para associado a cada uma destas distribuições. E, portanto, de certa maneira, sabe-se que para demonstrar que a média e a variância de uma distribuição da família é exponencial, nós temos que calcular o valor esperado, calcular o valor da variância que vai ser dado por estas derivadas parciais de primeira ordem e de segunda ordem, e depois nós sabemos que, se for da família de distribuição exponencial, o seu valor esperado é igual a zero, e esta relação que envolve então os termos de segunda ordem também é igual a zero. Portanto, se isso assim acontecer, então conseguimos demonstrar que aquela distribuição em particular é uma distribuição que pertence à família exponencial. Aquele L que aparece aqui nestas derivadas parciais é a função de verosimilhança, que vai ser obtida a partir da expressão geral que nós apresentamos para a família da distribuição exponencial. A função link é dada então por aquela expressão. Eu vou dizer que a minha função link é igual a este parâmetro eta, que está aqui, e portanto, calculando a inversa da função link, eu sei então, consigo dizer que o valor do parâmetro, o valor esperado da distribuição, vai ser então a inversa da distribuição da inversa da função link no ponto eta, em que este eta não é mais do que o nosso modelo de regressão linear. Portanto, eu posso escrever então que o valor esperado da minha distribuição vai ser dado pela função inversa, pela função link inversa do meu modelo de regressão linear. Ups, passei muito depressa. A função canónica, portanto, aquelas que de certa maneira produzem os melhores resultados, ou que têm as melhores propriedades estatísticas, ou aquela que nós devemos, em termos práticos, começar sempre. Está aqui então representadas as funções link canónicas associadas a cada uma destas distribuições. De realçar que no R estas funções link e outras estão implementadas. Portanto, é possível através do help saber quais são as funções link que estão associadas a cada uma destas distribuições. Finalmente, se nós quisermos calcular a variância de y, isto vai ser igual a uma matriz de variância V, que vimos numa das aulas anteriores, e que neste caso quer dizer então que os valores fora da diagonal são zero e, portanto, o valor da covariância entre os diferentes sujeitos, entre os diferentes capas sujeitos, é nulo. Aquele sigma quadrado é uma forma genérica de representar o valor da variância. Por exemplo, no caso da distribuição binomial, o valor de sigma quadrado é n p1 menos p, portanto, a probabilidade, o n é o número de testes realizados, o p é a probabilidade de ter sucesso, e portanto o valor da variância para cada uma destas linhas vai ser dado então por esta expressão que está aqui, onde aqui representa então o número de sucessos associado à condição 1, o número de sucessos à condição 2 e aqui então depois à condição K. Esta matriz de variância pode ser decomposta à custa das matrizes A e B, em que a matriz A é a diagonal daquele parâmetro da dispersão e a matriz B é as segundas derivadas daquela expressão de B que depende do parâmetro da distribuição. Portanto, no caso da distribuição binomial, eu posso definir uma matriz A à custa da inversa do número de tentativas e na matriz B fica só então a parte que corresponde ao parâmetro da variância que nós queremos calcular.
decomposição vai ser importante nos próximos slides, quando nós iremos ver. E, portanto, quando existe sobredispersão ou subdispersão, que é o último caso, então ao valor da variância tem que acrescentar um parâmetro extra, que muitas vezes é designado por um parâmetro de distribuição, dá-se um nome, há aqui uma certa redundância, portanto é preciso ter algum cuidado. Quando no R aparece o parâmetro de dispersão, ele está a falar deste tal que está aqui. Se o valor for superior a 1, existe sobredispersão, se for inferior a 1, não existe existe então subdispersão. Se nós tivermos o caso das variáveis binárias, então nós temos aqui um procedimento que é designado pelo Williams Modification, em que ele vai calcular a diagonal, portanto este tal também é uma matriz, e ele vai calcular a sua diagonal dessa matriz, só para casos binários. Portanto, as funções GLM consistem em estimar o máximo da função logaritmo de verossimilhança, a máxima está ali a mais. Portanto, vai ser o produtório daquela expressão inicial, o logaritmo do produtório é o somatório, e portanto encontramos então esta expressão que está aqui. A notação matricial vai ser útil porque eu vou introduzindo então aquelas matrizes A e B que vimos anteriormente. Igualando a zero, então temos a nossa equação score da função de máxima verossimilhança. Portanto, agora o que nós temos que fazer é, se fosse um método linear, a solução era conhecida, que já vimos várias vezes, aquele estimador BLEU, Best Linear Unbiased Estimator, e portanto é a solução perfeitamente conhecida. No caso de ser um método não linear, como no caso da regressão logística, Poisson, etc., tem que se utilizar o método iterativo para o calcular. Os métodos iterativos mais conhecidos é o método Newton-Raphson para sistemas não lineares, ou então o método que está muitas vezes implementado é o método iterativo do método dos mínimos quadrados pesados, que é o IRLS, que já vimos também numa das aulas anteriores. Há várias variações destes métodos, há vários métodos que são possíveis na literatura, inclusive também estes métodos de quase verossimilhança que são utilizados quando há uma sobredispersão dos dados. Portanto, eu vou deixar aqui ficar apenas os nomes, não vou entrar em detalhes sobre cada um destes métodos, ficam aqui os vossos nomes para se quiserem depois aprofundar estes assuntos. Chegamos então aos modelos mistos lineares generalizados. Quer dizer então que, fazendo uma contraposição para os métodos lineares generalizados, além da componente fixa, vou ter uma componente aleatória. Portanto, esta matriz Z multiplicado por beta representa então uma matriz dos efeitos aleatórios. E portanto, aquele beta vai ter uma distribuição normal de média zero e de uma matriz G que representa então, uma variância igual à matriz G, que representa então uma matriz de efeitos aleatórios. Se eu for calcular então a variância de Y vai ser então igual àquela matriz V, que por sua vez vai ser igual à variância de μ mais o R, onde o R é a matriz dos resíduos. Portanto, então é a variância do erro. Se nós tivéssemos uma distribuição normal, tínhamos visto numa das aulas anteriores que esta variância de μ era igual a este produto de matrizes que estão aqui assinalados e, portanto, o V era fácil encontrar. No caso em que a variável dependente não tem uma distribuição normal, μ é uma função que depende de beta. Geralmente, quando isto acontece, quando nós temos modelos não lineares, o que se costuma fazer é calcular uma aproximação de primeira ordem, isto é, de certa maneira, em vez de aproximar um modelo não linear por um modelo linear. Essencialmente é isso que quer dizer. Portanto, quer aproximar um modelo que tem um comportamento não linear por um modelo linear de primeira ordem. Às vezes isto corre bem, às vezes não, e portanto às vezes temos que ir para ordens superiores. Portanto, na matriz GLM, a matriz R pode ser decomposta à custa do produto da A vezes B, como vimos anteriormente.
E, portanto, voltando à aula anterior, vejam o vídeo anterior sobre a situação de medidas repetidas, a correlação entre os resíduos é permitida. E então o que a gente faz é utilizar esta matriz R para, de certa maneira, estabelecer os modelos de padrão de covariância que foram apresentados no vídeo anterior. A construção da matriz P, portanto a matriz P que está aqui, é uma espécie de uma ideia genial, porque é à custa desta matriz P, com diferentes matrizes para este P, nós conseguimos então estabelecer diferentes modelos padrão de covariância. Finalmente, a matriz R pode ser então escrita à custa desta decomposição toda que está aqui, incluindo então o caso de termos o parâmetro tau para sobredispersão. Quais são os modelos de ajustamento que a gente pode encontrar? Um dos modelos mais usuais é o modelo de verosimilhança que eu coloquei ali entre aspas verdadeira. Em inglês aparece o True Likelihood Function, que pode ser encontrado nos casos dos modelos de efeitos aleatórios e para os modelos de coeficientes aleatórios. Portanto, não se esqueçam que nos modelos mistos nós temos três grandes grupos. É o modelo de efeitos aleatórios, que é muito associado à situação de fatores de amostras independentes. Temos os modelos de coeficiente aleatórios que permitem então estabelecer ou interseções aleatórias ou interseções e declives aleatórios. São dois submodelos que aparecem muitas vezes. Então ter declives e ordenada na origem aleatórios, ou então só ter um modelo mais simples, que é só ter a ordenada como aleatória. E depois é preciso estimar para cada um dos pacientes, para cada um dos participantes, eu vou ter então um modelo linear associado a cada um deles. E portanto, prova-se que para os modelos padrão de covariância, que é o terceiro tipo que eu tinha mencionado, a função de verosimilhança verdadeira não consegue ser definida. E a razão é que não é possível encontrar uma forma geral para a distribuição multivariada que não tenha o caso da distribuição normal. Quais são as alternativas? Uma das alternativas é a utilização dos modelos quasi-verosimilhança, ou então, utilizando uma formulação mais geral, modelos de quasi-verosimilhança gerais. No package que nós estamos a explorar, o LM4, os modelos quasi-verosimilhança foram retirados deste package, pelo menos a última versão que eu tenho, porque, segundo os autores deste package, os seus resultados são inconsistentes. Uma alternativa que nós podemos utilizar, que nós já conhecíamos dos modelos de regressão, é utilizar então o Generalized Estimating Equations, as GES. Este modelo inicialmente foi desenvolvido para estudar padrões de covariância. Se vocês se recordarem, uma das características destes modelos é para cada modelo estimar qual é a estrutura de correlação que mais se adequa, aquele work correlation que é para cada um destes métodos. No entanto, estes métodos não contêm uma componente aleatória. Portanto, estes métodos não são modelos mistos. Portanto, são todos modelos de efeitos fixos. Mas, no entanto, ele faz uma alternância entre as soluções da componente de efeitos fixos com os parâmetros do padrão de variância covariância que nós queremos estabelecer. Quando se compara os modelos GLMM com os resultados das GES, sabemos que os coeficientes estimados pelos modelos mistos generalizados são um pouco superiores aos coeficientes apresentados nas GES. Há uma razão teórica que eu não vou entrar em grande detalhe, mas essencialmente tem a ver com isto que está aqui escrito, que é os modelos GES partem das distribuições marginais, porque também não têm efeitos aleatórios, enquanto as GLMMs partem das distribuições condicionadas aos efeitos aleatórios. O que vai, de certa maneira, aumentar um grau de incerteza destes modelos e, portanto, haverá sempre maior grau de incerteza e é isso que afeta um bocado a diferença entre estes dois modelos. Finalmente, ainda dentro dos modelos de ajustamento, estão aqui os algoritmos de otimização que podem ser utilizados no R ou noutros softwares que estão disponíveis para ser utilizados. Desde o Penalized Quasi Likelihood, que é um método antigo, já mais antigo,
Atualmente os métodos que são utilizados são através de uma aproximação de Laplace, como depois iremos ver nos exemplos, ou então numa quadratura de Gauss-Hermite para resolver os integrais que estão associados muitas vezes às funções de distribuição contínuas. E, portanto, prova-se que a aproximação de Laplace é mais correta que a Penalize Quasi Likelihood e, portanto, neste momento esta é que é mais utilizada. E nós podemos ver aqui, temos então aqui o package no LME4, que é aquele que nós estamos aqui a explorar. E este package também é muito conhecido, a GLMM, e essencialmente são estes dois packages. Estes são packages um pouco mais antigos do RMAS. Vemos que ainda o SAS utiliza muito esta função de otimização e então aqui no último também estão este método também está implementado, mas tem algumas limitações, como estão aqui ditos. Só podem ser limitados a 2, 3 efeitos aleatórios. Pressupostos. Os modelos mistos os pressupostos são sempre mais ou menos idênticos, ou seja, tem que ter uma distribuição normal no caso de medidas repetidas multivariada. No caso de não ser de medidas repetidas, basta ter uma distribuição normal univariada. Também se deve analisar os resíduos standardizados e, como nós sabemos, a existência de outliers vai condicionar os resultados e deve ser sempre possível fazer uma análise com e sem outliers. Para terminar, vamos ver dois exemplos curtos. Procura-se estudar a incidência de uma determinada infecção durante um ano em 15 regiões escolhidas aleatoriamente em África. A variável dependente é o número de infectados com esta patologia e também foi contabilizado o número de testes realizados neste período. Aleatoriamente, escolheu-se 4 períodos ao longo de um ano para se fazerem os testes. Temos aqui os dados parciais, temos aqui os resultados da região, aqui são os casos possíveis, a incidência, o tool size representa o número total de testes feitos e o período foi, então, em que período é que foi feito isto. Portanto, de certa maneira, é um problema de medidas repetidas, porque eu tenho vários períodos a serem avaliados e a região, neste caso, vai ser um sujeito aleatório. Portanto, vai ser o nosso sujeito. Nós estamos muito habituados a que o nosso sujeito seja sempre participantes, seja sempre os participantes do estudo, mas nem em todos os casos, como já vimos em algumas situações, nem em todos os casos isso será verdade. Eu posso ter imagens, posso ter regiões, posso ter países, e portanto nem sempre o nosso sujeito serão os pacientes. Portanto, aqui neste caso, o sujeito é aquele que está repetido. Portanto, se nós estivéssemos aqui a analisar um problema de um ensaio clínico, aqui seria o sujeito 1 teria sido repetido 5 vezes, assim sucessivamente. Portanto, aqui neste caso a região não vai ser um fator de amostras independentes, vai ser a nossa própria amostra. Portanto, a nossa amostra é constituída então por 15 regiões. E, portanto, o modelo misto vai ser da forma binomial, mas não daquela forma de Bernoulli, que é zeros e uns, mas sim nas formas de sucessos, número de insucessos. O R lida muito bem com este tipo de estruturas, como vimos na regressão logística. Portanto, quando falamos da regressão logística, falamos deste caso que está aqui, na Caracas modelos de dose-resposta. Portanto, não serve só para modelos de dose-resposta, como é óbvio. E, portanto, o segredo é fazer aqui o column bind da incidência, portanto, os casos de sucesso, e não na segunda parte os casos de insucesso. Portanto, é o número total menos valores positivos. À custa do período, que é o meu fator de medidas repetidas, e o fator aleatório, então, foi considerado a região. A família, temos que especificar a família, porque estou a utilizar a função GLMER, portanto, tenho que dizer a função, qual é a função. Com a função LeMaire também funciona, mas vai aparecer um aviso a dizer então que existe uma função mais própria para isso, e às vezes é importante, por causa dos critérios de paragem, dos critérios de convergência, não utilizar a função LeMaire,
mas utilizar a função GLMER, Generalized Linear Mixed Effects, ok? E, portanto, por causa dos critérios de paragem e tudo isso, eu aconselho vivamente a utilizar a função GLMER e não a função LMER. A função LMER é mais para a situação em que a variável dependente tem distribuição normal ou é quantitativa e pode ser aproximada à distribuição normal. Começo então com o modelo de coeficientes aleatórios com a interseção aleatória, com a ordenada na origem aleatória, e os resultados são todos muito significativos e negativos. Portanto, o período 1 é considerado o grupo de referência e, portanto, o grupo 1, o período 1 é aquele onde a incidência acaba por ser maior. Porque como todos estes resultados são negativos, quer dizer então que o valor da incidência da doença ou desta infecção tende a diminuir ao longo dos períodos. O valor do AIC 194, o valor do BIC 204, portanto são valores que nós temos que utilizar para depois comparar, e aqui temos então o valor da estimativa da nossa componente aleatória, que é a região, que é 0.652. Encontrei esta referência no próprio R, que diz que numa situação de sobredispersão, usualmente nós iríamos utilizar a função quasi likelihood. No entanto, como eu disse anteriormente, neste package essa função foi retirada. E portanto o que eles aconselham é criar um vetor em que cada linha corresponde a uma observação, ou seja, estou a criar aqui uma observação que vai de 1 até o número total de linhas que eu tenho no ficheiro, e de certa maneira eles fazem uma sugestão que se nós incorporarmos isso no modelo, que de certa maneira conseguimos controlar a sobredispersão. Portanto, é uma afirmação que é feita no R, eu não tenho maneira, eu não consegui confirmar de uma outra forma. E, portanto, os resultados que nós obtivemos, o A e C é ligeiramente inferior ao valor anterior e, portanto, o modelo aqui acaba por ter uma componente um bocadinho melhor, embora a desvantagem que agora temos aqui duas componentes aleatórias, uma relativa aos sujeitos que estão, às regiões, não é às regiões é esta aqui de parte de baixo, a probabilidade associada às regiões, aqui é as variabilidades associadas às observações, como o próprio nome indica, portanto, há aquelas observações todas que nós temos. E vemos que a maior parte da variabilidade está associada então às observações e não tanto às regiões. A nível dos resultados significativos, os resultados não mudam muito do modelo anterior. Há sempre uma discussão enorme se a variável de tempo, ou neste caso que é o período, se deve ser quantitativa ou qualitativa. Eu não encontrei nenhuma referência que diga que eu consiga de uma forma simples dizer qual das duas soluções é que é correta. Eu encontro em vários livros umas soluções com tempo como fator, encontro outros livros em que tem o tempo como variável contínua, ou seja, o valor, portanto, os valores temporais assume-se que são contínuos. Sei que, por exemplo, nos modelos polinomiais, a variável de tempo tem que ser obrigatoriamente contínua, para nós depois conseguimos calcular a forma quadrática ou cúbica. Sei também quando o número de intervalos é muito elevado, o fator se nós considerarmos o tempo como fator, vai dar problemas de convergência nos métodos. E, portanto, de certa maneira, aquilo que eu acabo por fazer é estudar o valor do tempo como um fator e depois fazer a análise considerando o tempo como variável contínua e tentar comparar qual dos modelos é que melhor se ajusta aos dados. Infelizmente não temos uma regra, não conheço uma regra que possa simplificar todo este processo. Portanto, o AIC é 186.6, considerando então como variável quantitativa, então o valor do AIC passou para 192. Portanto, neste caso, se eu considerar a variável quantitativa, tenho menos parâmetros a estimar, e como tenho menos parâmetros a estimar, logo o AIC acaba
por melhorar logo por causa de ter menos parâmetros a estimar, porque agora o período não está dividido em categorias, não está definido como fator, o período é apenas uma variável contínua, ou seja, faz parte como se fosse um modelo de covariável. E agora já consigo calcular o modelo 2. Portanto, o modelo 2 é aquele que tem o intercept e o declive aleatório, e agora já não tenho problemas com a convergência deste método, considerando aqui este valor. O A e C é ligeiramente superior ao anterior, porque este modelo tem mais parâmetros a estimar. Vamos então ver o último exemplo. Num ensaio clínico sobre bactérias resistentes, foi registada a presença de infecção, sim ou não, num conjunto de pacientes alocados a um dos três tratamentos: placebo, fármaco e uma versão do fármaco mais forte. O ensaio clínico durou cerca de 11 semanas. Aqui estão as semanas em que foram medidas: 0, 2, no fim da segunda semana, quarta semana, sexta semana e 11ª. Portanto, e os diferentes participantes foram então medidos nas várias ocasiões, havendo alguns missing datas, principalmente nas semanas mais próximas do final. Foi uma característica que eu achei interessante neste exemplo, foi adicionada uma medida, uma variável que mediu a compliance dos participantes ao estudo, que tem dois níveis, portanto uma boa compliance ou uma baixa compliance. Infelizmente não foi possível obter mais informação como é que foi calculada esta compliance, se pode uma variável binária, se teve ou não teve, mas como é que ele foi calculado? Ele diz high e low, mas eu não consegui encontrar referências para como é que ele estabeleceu este high e low, como é que foram estabelecidos. Também foi adicionada uma segunda variável AP, que é só para fazer uma outra subanálise, que é comparar o grupo do placebo contra o grupo da substância ativa, independentemente se estava no grupo do fármaco ou no fármaco mais. E, portanto, os resultados parciais estão aqui colocados. Então vamos fazer a análise destes resultados. Com o modelo 1, ou seja, com o modelo da interseção aleatória, eu verifico que não há o valor do AIC 211, mas pior do que isso, não há nenhum resultado significativo. Quando isso acontece, quando não há nenhum resultado significativo, eu tenho que olhar com atenção para o modelo. Pode ser que o modelo tenha uma determinada, tenha uma complexidade mais elevada e então, de certa maneira, convém reduzir, uma das técnicas é reduzir a complexidade do modelo, começando por eliminar a interação. Eu vejo que a interação aqui é não significativa, aqui o tempo está como variável quantitativa. Um outro critério para utilizar o tempo de variável quantitativa é quando os intervalos não são igualmente espaçados, que eu esqueci de dizer essa no slide anterior, quando os intervalos não são igualmente espaçados, então deve-se utilizar a variável tempo, que é para ele, que sendo como variável tempo, ele sabe que os intervalos não vão ser espaçados e, portanto, porque utiliza os valores numéricos que nós estamos aqui a ver. Mas como eu estava a explicar, se eu disser que as interações não são significativas, então eu removo da análise e torno a correr o modelo. Então o modelo já deu resultados bastante diferentes. Portanto, aqui é uma prova que muitas vezes podemos começar com um modelo mais completo ou mais complexo e a seguir a isso podemos começar a fazer um método backward, ou seja, deitar fora as partes mais complexas do modelo desde que sejam não significativas, desde que o valor desde que não se rejeite H0. E neste caso vemos que há um efeito da semana no tratamento e vemos que o tratamento com o fármaco, com o fármaco A, e não com o fármaco A, quando comparado com o placebo, vê-se que o resultado tem aqui uma determinada estimativa. E agora não me recordo quem é que era o grupo de referência do Y, mas suponho que não é o valor negativo, quer dizer então que há mais curados, portanto o valor curado, portanto o 0 deve representar os não infectados, deve ser isso que deve estar no slide anterior. Só um segundo para verificar. Não é yes e no, portanto eu agora
teria que ver, portanto, o yes deve ter o código mais baixo e o no deve ter o código mais alto. Não sei, teria que ver agora, não consigo ter a certeza. Mas olhando aqui para os resultados, a fazer sentido é que quando existe o fármaco, deve haver uma diminuição da percentagem dos infectados. Portanto, este declive negativo quer dizer isso, que deve levar a uma diminuição das pessoas infectadas. Podemos fazer o modelo 2, que é então o modelo com o declive e a interseção aleatória, sem interação, novamente, e devido aos valores em falta, o modelo 2, principalmente nas semanas, as semanas não eram muito consistentes, o modelo 2 não convergiu. E, portanto, não convergiu, não é possível apresentar os seus valores. Uma observação que eu também achei particularmente interessante foi que o investigador reparou que a partir da segunda semana parece haver um efeito do tratamento. Reparem que até à segunda semana o número de não infectados era relativamente baixo e a partir da segunda semana para cima o número de não infectados subiu quase para o dobro dos valores. E, portanto, podíamos responder a esta pergunta: será que há diferenças entre o tratamento após as 2 primeiras semanas? E o que eu achei interessante, que de certa maneira uma novidade para vocês também, é a utilização deste index I, que é uma espécie de filtro, sem ter que andar a programar fora da função o filtro. Então, ele quer dizer aqui, ele só vai buscar toda a informação cujo valor das semanas seja superior a 2. Portanto, vai ser a semana 4, 6 e 11. E, portanto, o resultado que nós iremos ter aqui, vemos que a semana continua a ter efeito. Aqui o valor deste primeiro fármaco, também um valor, apesar de já ser próximo do alfa, continua como significativo, mas a formulação do fármaco mais forte parece não produzir os resultados que estariam à espera. Vou testar agora o modelo 2, que eu não tinha conseguido obter resultados só para a semana de 4, 6 e 11, e agora o modelo já correu, apesar de ainda ter alguns problemas de convergência, já foi possível obter aqui os resultados, e vemos que os resultados do modelo 2 são muito idênticos aos resultados do modelo 1 em termos de variáveis significativas, em termos de estimativa dos seus valores e também muito próximo em termos de p-values. E, portanto, os resultados do modelo 1 parecem ser os mais consistentes e, portanto, eu iria ficar com os resultados do modelo 1. Termino aqui então a aula de modelos mistos lineares analisados. Só queria mencionar que uma pequena informação extra sobre o que é que acontece quando vocês utilizam a função link logit. Quando vocês utilizam o modelo GLM binomial com a função logit, então prova-se que, através, como eu demonstro aqui, que é possível calcular um odds ratio, que é um rácio dos produtos cruzados, entre a taxa de sucessos do tratamento A e o tratamento B, e portanto é possível definir o cálculo de uma função log, que depois não é mais do que o rácio dos produtos cruzados, e falta ali um parênteses, e portanto muitas vezes estes resultados, tal e qual como aparece na regressão logística, desde que a função link seja logit, portanto a função link tem que ser a função logit, eu posso escrever o OR à custa do exponencial do valor encontrado para a estimativa do parâmetro. Portanto, basta exponenciar o valor, exceto para a constante. Portanto, a constante não vamos fazer isso, não é usual calcular o odds ratio de uma constante. Portanto, tem que ser sempre comparado contra um grupo de referência ou então ter uma variável binária como variável dependente que eu posso comparar por cada acréscimo da variável quantitativa qual é o risco que acontece na variável dependente. Para terminar, função link log, que é muito utilizado na Poisson, mas também na binomial,
No caso da função link da poação, eu posso definir então taxas de evento. Considerando novamente uma variável x binária, eu posso definir qual é a taxa de eventos por unidade de tempo para o tratamento A, a mesma coisa para o tratamento B. Não se esqueçam que é uma variável binária, portanto, quando é o tratamento A tem o valor 1, quando é o tratamento B tem o valor 0 e, portanto, o valor x sai aqui deste modelo. E temos então, podemos fazer o mesmo processo anteriormente e podemos então calcular o rácio de taxas, o rácio da taxa dos eventos do tratamento A pelo tratamento B e vão ser designados então por taxas relativas que dá-se o nome em inglês de RR, Relative Rates. Como eu estava a dizer, no caso de um contexto de dados binários, ou seja, numa regressão logística, ou num modelo GLM da binomial, então estas taxas passarão a ser riscos, em vez de chamar-se taxas relativas, vai-se chamar riscos relativos. E pronto, com isto então termina a parte de modelos mistos. Portanto, consiste nestas três abordagens, tanto mais de modelos de amostras independentes. Depois passa-se então pelo padrão de covariáveis e finalmente então aqueles modelos de coeficientes aleatórios para estes dois últimos para medidas repetidas. Não tenho mais nada a dizer. Obrigado pela vossa atenção e qualquer dúvida basta me enviar então um e-mail ou colocar nas caixas de comentários. Obrigado a todos.